Meus amores, vocês sabiam que a parte mais sensível do seu corpo, aquela que vocês acham que conhecem perfeitamente bem, pode ser a chave para recuperar ereções matinais fortes depois dos 60? E o segredo não é estimular com força, mas sim com uma técnica precisa e suave que a maioria dos homens nunca aprendeu. Eu sou a doutora Ana, urologista com mais de 15 anos de experiência, ajudando homens a recuperarem sua vitalidade sexual. E hoje vou revelar 3 pontos de pressão específicos no seu corpo que podem restaurar suas ereções matinais, melhorando o fluxo sanguíneo, relaxando os músculos certos e aumentando a resposta nervosa. A maioria dos homens acredita que a perda das ereções matinais depois dos 50 ou 60 anos é apenas parte inevitável do envelhecimento, que o corpo simplesmente para de funcionar como antes e que não há nada a fazer além de aceitar ou recorrer a medicamentos. Mas a verdade é que seu corpo ainda tem a capacidade de responder. O problema não é que o sistema parou de funcionar, é que ele precisa do tipo certo de estímulo para acordar. E esse estímulo está literalmente nas suas próprias mãos. Se você acredita que ainda pode recuperar essa vitalidade, deixa um like aí agora. Vamos? Ao final deste vídeo, você vai saber exatamente onde estão esses 3 pontos estratégicos. Como estimular com segurança e com que frequência fazer para obter resultados reais, sem pílulas, sem bombas, sem tratamentos arriscados. E vou guardar para o final uma técnica de rotina completa que combina os 3 pontos em uma sequência específica para resultados máximos. Então fique até o fim, porque essa sequência pode fazer toda a diferença. Deixa que eu seja bem claro, isso não é mágica, não é cura milagrosa da noite para o dia, mas é ciência aplicada, é anatomia, é biologia funcionando a seu favor. Muitos dos meus pacientes começam a sentir diferença já nas primeiras 2 a 4 semanas de prática diária. Eles acordam com mais frequência com aquela sensação de plenitude matinal. E quando isso acontece, a confiança volta junto. Antes de entrarmos no onde e no como, você precisa entender por que isso funciona. Porque uma vez que você conhece a ciência por trás disso, vai perceber que não está apenas pressionando a pele, você está ativando um dos sistemas mais poderosos do corpo masculino. Ereções não são aleatórias nem mecânicas, elas são o resultado de uma dança cuidadosamente coordenada entre seu cérebro, sua medula espinhal, seus vasos sanguíneos, seus nervos e seus músculos. Tudo funciona junto em perfeita sincronização. Tudo começa com sinais nervosos, pequenas mensagens elétricas que viajam em velocidade relâmpago do seu cérebro ou dos nervos sensoriais para o tecido erétil. Esses sinais dizem aos músculos lisos dentro do pênis para relaxar, o que permite que o sangue entre rapidamente e preencha as estruturas esponjosas conhecidas como corpos cavernosos. À medida que elas se enchem, as veias que normalmente drenam no sangue são comprimidas, prendendo o sangue dentro e criando firmeza. Mas aqui está onde a idade muda o jogo. Com o tempo, os vasos sanguíneos na sua região pélvica podem endurecer devido à redução da elasticidade nas paredes arteriais, um processo acelerado por anos de desgaste, inflamação leve ou condições como pressão alta. Ao mesmo tempo, a condução nervosa desacelera, o que significa que aquelas mensagens elétricas do seu cérebro não viajam tão rápida ou fortemente quanto antes. Esse duplo golpe, circulação lenta e sinais nervosos mais fracos, é uma das principais razões pelas quais as ereções matinais começam a desaparecer depois dos 50 ou 60. A estimulação direcionada de pontos de pressão funciona porque envia um chamado imediato de despertar através do seu sistema nervoso. Quando você pressiona ou massageia pontos específicos, você ativa grupos de terminações nervosas sensoriais, que se conectam diretamente às vias reflexas ligadas ao controle da ereção. Esses sinais não ficam apenas locais, eles viajam para o plexo nervoso pélvico e até para a região sacral da medula espinhal, que abriga o centro de ereção do seu corpo. Isso desencadeia uma reação em cadeia. De qual cidade você está assistindo? Escreve nos comentários, quero saber de onde vocês estão vendo isso. Deixa que eu revele o primeiro ponto, este é surpreendente para muita gente.
O terceiro e mais importante ponto está localizado em uma das regiões mais sensíveis da anatomia masculina, logo abaixo da cabeça do pênis, no anel onde a glande encontra o corpo. Essa área, chamada de coroa da glande, é repleta de uma concentração incrivelmente densa de terminações nervosas sensoriais. São essas terminações que enviam os principais sinais de excitação para o centro de ereção na medula espinhal. Quando essa área é estimulada com o equilíbrio certo de pressão e ritmo, ela pode aumentar a resposta nervosa, tornando mais fácil a transição da excitação para uma ereção completa. É quase como afinar o circuito de excitação do seu corpo, para que ele responda de forma mais eficiente quando chegar a hora. Mas atenção, e isso é crucial, esse ponto funciona melhor quando o estímulo é controlado. Intensidade excessiva pode sobrecarregar os nervos e ter o efeito oposto. Você não quer bombardear a área, você quer acordá-la suavemente, como se estivesse sintonizando um rádio para a frequência perfeita. Para trabalhar essa área corretamente, segure suavemente o pênis com o polegar e o indicador, posicionando-os em cada lado da coroa. Aperte levemente o anel e mantenha por cerca de 5 segundos. Sinta a leve pressão, mas certifique-se de que é confortável, nunca dolorosa. Depois, solte lentamente, deixando o sangue fluir de volta. Repita essa ação de apertar e soltar por aproximadamente 1 minuto, certificando-se de manter a pressão firme, mas sempre dentro da zona de conforto. O que você está fazendo aqui é criar um padrão rítmico que os nervos reconhecem e ao qual respondem. Após esse minuto de trabalho de apertar e liberação, mude para movimentos circulares lentos ao redor de toda a circunferência da coroa. Deixe seus dedos deslizarem o suficiente para estimular as terminações nervosas, mas sem causar irritação por fricção. Use um toque leve, quase como se estivesse polindo uma superfície delicada. Esse segundo minuto de trabalho circular ajuda a despertar ainda mais as vias sensoriais, incentivando uma transmissão de sinal mais rápida entre o cérebro e o cérebro. Você pode começar a notar sensações sutis desenvolvendo, talvez um leve formigamento, um calor suave, ou até uma sensação de que algo está acordando lá embaixo. Essas são todas respostas positivas. Significam que seus nervos estão se engajando e que o fluxo sanguíneo está começando a responder. Com o tempo, a estimulação consistente dessa maneira moderada e rítmica pode levar a ereções matinais mais fortes e frequentes. Você também pode notar uma melhora na sensibilidade geral durante a intimidade, fazendo com que a excitação pareça mais natural e espontânea, como era quando você era mais jovem. Agora vamos ao segundo ponto. E esse está escondido em uma área que a maioria dos homens nem sabe que existe, mas que os especialistas chamam de central de força oculta da ereção masculina. O segundo ponto que vamos focar não está na haste em si, mas em uma área ligeiramente escondida e frequentemente negligenciada: o períneo. Esta é aquela região de tecido macio e levemente elástica localizada entre o escroto e o ânus. Muitos homens a ignoram completamente. Alguns nem sabem que ela tem um nome ou uma função. Mas em termos de força e controle da ereção, é uma verdadeira potência. Por que essa área importa tanto? Porque fica diretamente acima do músculo bulbo esponjoso, um dos principais músculos do assoalho pélvico, responsável por prender o sangue dentro do pênis durante uma ereção. Pense nele como uma pinça natural que impede que o sangue escape muito rapidamente. Quando esse músculo está forte e responsivo, suas ereções são mais firmes e duram mais tempo. Quando ele enfraquece, você pode conseguir ficar ereto, mas não consegue manter por muito tempo. Com o tempo, especialmente com a idade, esse músculo pode enfraquecer se não for ativamente engajado, tornando mais difícil manter ereções fortes e confiáveis. Ao aplicar pressão direcionada e massagem ao ponto do períneo, você pode ativar reflexivamente esse músculo, essencialmente dando a Eve um treino sem nem mesmo fazer uma série completa de Kegels. É como apertar um botão de reinicialização que lembra o músculo o que ele deveria estar fazendo. Para localizar, sente-se confortavelmente em uma cadeira ou deite-se de costas com os joelhos ligeiramente afastados. Você quer estar relaxado, não tenso.
Usando 2 dedos, geralmente o indicador e o médio funcionam melhor, pressione suave, mas firmemente no centro do períneo. Você vai sentir uma leve resistência, e isso é bom. Você não está pressionando forte o suficiente para causar desconforto, mas o suficiente para sentir o músculo subjacente. Mova seus dedos em círculos lentos e deliberados, permanecendo centralizado nesse ponto estratégico. Imagine que você está massageando uma área profunda, não apenas a superfície da pele. Você quer que a pressão penetre o suficiente para alcançar o músculo abaixo. Conforme você massageia, pode notar sensações sutis se desenvolvendo. Talvez um calor suave radiando em direção ao pênis ou uma leve pulsação à medida que o fluxo sanguíneo melhora. Algumas pessoas sentem uma sensação de ativação interna, como se algo estivesse acordando lá dentro. Essas são todas respostas positivas. Dedique 2 a 3 minutos aqui, mantendo seu toque firme e controlado. Não se apresse. A chave é consistência e paciência. Você está retreinando um músculo que pode ter ficado dormente por anos. Para um impulso adicional, combine isso com exercícios leves do assoalho pélvico, como Kegels, antes ou depois da massagem. Se você não sabe fazer Kegels, é simples. Contraia os músculos que você usaria para interromper o fluxo de urina. Segure por 3 a 5 segundos e depois relaxe. Repita 10 a 15 vezes. Essa combinação, massagem do períneo mais Kegels, não apenas ajuda no momento, mas treina o músculo a contrair com mais força durante a excitação, fazendo com que suas ereções pareçam mais cheias e confiáveis ao longo do tempo. Qual desses 2 pontos você achou mais surpreendente? Escreva 1 para a coroa da glande ou 2 para o períneo. Quero saber o que ressoa mais com vocês. Excelente! Agora que você já conhece 2 pontos poderosos, vamos ao terceiro. Este é o mais acessível e o melhor para começar sua rotina logo pela manhã, ainda na cama. O ponto que vamos trabalhar é chamado de sulco da base e fica bem na raiz do pênis, exatamente onde a haste encontra a área pública. Para encontrá-lo, passe os dedos ao longo da parte inferior da haste em direção ao seu corpo. Você notará um leve sulco ou reentrância, quase como uma dobradiça natural, onde o tecido erétil se funde nas estruturas mais profundas ancoradas na pele. Essa área pode parecer sutilmente diferente do resto da haste, ligeiramente mais firme ou com mais textura. E isso porque é um ponto de encontro de estruturas anatômicas importantes. Por que esse ponto é tão importante? Sob a pele aqui está uma densa rede de terminações nervosas sensoriais, incluindo ramos do nervo dorsal do pênis, juntamente com junções-chave de vasos sanguíneos que alimentam diretamente as câmaras eréteis. Pense nisso como um centro de controle onde os sinais do seu sistema nervoso e da circulação convergem. É como o hub central de um aeroporto, onde todas as conexões importantes passam. Ao estimular essa área, você está essencialmente iluminando tanto suas vias nervosas quanto seu sistema vascular ao mesmo tempo, incentivando uma melhor comunicação entre seu cérebro, sua medula espinhal e o pênis. Quando você aplica movimentos circulares suaves, mais deliberados ao sulco da base, está enviando 2 mensagens importantes ao seu corpo. Primeiro, você está dizendo aos seus vasos sanguíneos, abram-se e deixem mais fluxo passar, o que aumenta a circulação. Segundo, você está dizendo às suas fibras nervosas, acordem e preparem-se para transmitir sinais de forma mais eficiente. Essa combinação prepara o tecido erétil para responder mais rapidamente quando os sinais de excitação chegam, seja durante a manhã ou mais tarde no dia. Aqui está como fazer corretamente. Posicione seu polegar diretamente sobre o sulco da base, enquanto seus dedos apoiam a parte de trás da haste para dar estabilidade. Comece com pressão moderada, o suficiente para sentir o tecido sobre o polegar, mas nunca a ponto de causar dor ou desconforto. Faça pequenos círculos lentos, deixando o calor do seu toque se espalhar suavemente pela área. Você pode imaginar que está aquecendo o motor antes de uma viagem, preparando tudo para funcionar de forma suave e eficiente. Conforme você trabalha, pode gradualmente aumentar a firmeza da pressão, especialmente se sentir o tecido começando a amolecer e relaxar sob seus dedos.
Isso é um sinal de que o fluxo sanguíneo está aumentando e que os tecidos estão se tornando mais responsivos. Você pode notar um calor agradável se espalhando, um formigamento sutil ou até uma sensação de plenitude começando a se desenvolver. Essas sensações são a maneira do seu corpo dizer que o fluxo sanguíneo está aumentando e que o tecido erétil está se tornando mais responsivo. Se você não sentir muito no início, não se preocupe nem desanime. A consistência é fundamental. Com o tempo, a prática diária aumentará a sensibilidade nessa área e tornará os resultados mais perceptíveis. É como qualquer outro exercício. Os primeiros dias podem não parecer grande coisa, mas depois de algumas semanas você começa a ver e sentir a diferença. Para melhores resultados, trabalhe no sulco da base diariamente pela manhã, idealmente antes mesmo de sair da cama, quando seu corpo está naturalmente relaxado e os níveis hormonais estão mais altos. Um banho quente é outro momento perfeito, pois o calor já terá amolecido seus tecidos e melhorado o fluxo sanguíneo, tornando a área mais receptiva ao estímulo. Ao longo de semanas, essa técnica simples, mas precisa, pode retreinar seus reflexos eréteis, ajudando a restaurar aquelas ereções matinais fortes e confiáveis que você pensou ter perdido para sempre. Perfeito! Agora que você conhece os 3 pontos individualmente, deixe-me mostrar como combiná-los em uma rotina matinal poderosa que maximiza todos os benefícios. Os melhores resultados acontecem quando você trata esses 3 pontos não como truques isolados, mas como partes de uma única rotina intencional. Aqui está a sequência que recomendo aos meus pacientes para obter o máximo benefício e que você pode começar a usar já amanhã de manhã. Comece com o sulco da base por cerca de 90 segundos, fazendo aqueles pequenos movimentos circulares firmes até sentir a área aquecer e ficar responsiva. Você vai sentir o tecido amolecendo sob seus dedos e um calor agradável se espalhando. Isso prepara o terreno, acordando a circulação e os nervos na raiz do pênis. Em seguida, mude para o ponto do períneo por 2 minutos, pressionando e massageando em círculos lentos e deliberados para ativar o assoalho pélvico e incentivar uma circulação mais profunda. Você pode sentir aquela pulsação interna, aquele senso de ativação muscular, que significa que o bulbo esponjoso está acordando. Finalmente, termine com a coroa da glande por mais 2 minutos, usando aquela técnica de apertar e soltar por 1 minuto, seguida de movimentos suaves por mais 1 minuto, para reativar a sensibilidade nervosa. Essa é a cereja do bolo, o ponto final que sinaliza ao seu sistema nervoso que está na hora de responder. Feitos consecutivamente, essa sequência estimula o fluxo sanguíneo, engaja o suporte muscular e aguça a comunicação nervosa. Todos os elementos-chave necessários para ereções matinais mais firmes e confiáveis. Você está criando uma cascata de efeitos positivos que se reforçam mutuamente. Total da rotina, cerca de 5 a 6 minutos. Simples, direto, poderoso. Você já conhecia essa técnica dos 3 pontos? Escreva sim se conhecia e talvez já praticava. Não se é completamente novo para você. Talvez se já tentou algo parecido. Agora, quero definir a expectativa certa, e isso é muito importante. Isso não é um botão mágico que transforme as coisas da noite para o dia. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar, para retreinar esses vasos sanguíneos, músculos e nervos para trabalharem juntos novamente. Você passou anos, talvez décadas, sem dar atenção específica a essas áreas. Então, dê ao seu corpo o tempo que ele precisa para responder. Porém, e aqui está a boa notícia, muitos dos meus pacientes começam a notar mudanças sutis, mas encorajadoras em apenas 2 a 4 semanas. Eles relatam calor e plenitude nas manhãs, ereções que duram um pouco mais, uma sensação geral de aumento da vitalidade na área pélvica. Alguns me dizem que acordam com aquela sensação que não sentiam há anos e que isso traz de volta não só a função, mas também a confiança.
Para melhorias verdadeiramente duradouras, combine essa rotina diária de pontos de pressão com hábitos de estilo de vida saudáveis. Manter-se bem hidratado ao longo do dia mantém seu volume sanguíneo e circulação no melhor estado. A água é essencial para que o sangue flua livremente e preencha os tecidos eréteis adequadamente. Manter seu assoalho pélvico forte com exercícios como Kegels adiciona a firmeza que você notará com essa técnica. Quanto mais forte o músculo, melhor ele segura o sangue durante a ereção. E não subestime o poder da nutrição. Alimentos ricos em antioxidantes, ácidos graxos ômega 3 e óxido nítrico natural, como vegetais de folhas verdes escuras, nozes, peixes gordurosos como salmão e sardinha e frutas vermelhas como morangos e mirtilos, apoiam a saúde vascular e a função nervosa. Esses alimentos ajudam a manter suas artérias flexíveis e seus nervos funcionando de forma eficiente. Quando você incorpora essas etapas ao seu ritmo diário, os benefícios tendem a se multiplicar. Os pontos se tornam mais responsivos a cada dia. A circulação melhora de forma cumulativa e seu corpo começa a se lembrar de como funcionar da maneira que funcionava antes. Trata-se de criar um ambiente onde ereções naturais e fortes possam acontecer com mais facilidade. E fazê-lo de uma maneira segura, sem medicamentos e completamente sob seu controle. Você está no comando da sua saúde sexual, e isso é extremamente empoderador. Senhores, vocês não precisam aceitar ereções matinais fracas ou que desaparecem como uma parte normal do envelhecimento. Seu corpo ainda tem a capacidade de responder, ele só precisa do estímulo certo e do apoio adequado. Ao pressionar esses 3 pontos, seguindo a sequência que eu ensinei, você pode retreinar seus nervos, restaurar a circulação e trazer de volta aquela confiança matinal, sem medicamentos ou procedimentos arriscados. Você merece curtir a vida com qualidade em todas as idades, e isso inclui sua vida sexual e sua vitalidade. Se você achou isso útil, transforme em parte da sua rotina e me conte como funciona para você. Escreva nos comentários em quanto tempo você começou a notar diferença. Sua experiência pode inspirar outros homens da nossa comunidade que estão passando pela mesma situação. E lembre-se, sua saúde sexual é um reflexo da sua saúde geral. Então, cada passo que você dá em direção a uma melhor circulação, tônus muscular e função nervosa vai compensar no quarto e muito além. Você vai se sentir mais disposto, mais confiante, mais vivo. Sua saúde está nas suas mãos, literalmente. Se essa informação pode ajudar alguém que você conhece, alguém que pode estar passando pela mesma situação, compartilhe com ele. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esses conselhos importantes. Se inscreva no canal com o sininho ativado para receber todas as atualizações sobre saúde masculina e bem-estar. E agora, quero fazer um convite especial para você. Assista a minha playlist completa Saúde Sexual Masculina. Lá você vai encontrar conteúdo transformador sobre como recuperar sua vitalidade sexual de forma natural, técnicas avançadas para melhorar o desempenho e confiança, nutrição e estilo de vida para otimizar sua saúde hormonal, como manter ereções fortes e duradouras em todas as idades, relacionamentos saudáveis e sexualidade conscientes, sobre ser homem de verdade com força, confiança e vitalidade. A playlist inteira está disponível no meu canal. Assistam do começo ao fim, porque cada vídeo é uma ferramenta para a sua transformação. Este canal existe especificamente para trazer conhecimento médico sério de forma acessível, para você cuidar da sua saúde de maneira natural e segura. Eu sou a Dora, e minha missão é trazer poder de volta para as mãos dos homens, literalmente, figurativamente e sexualmente. Lembrem-se sempre, os melhores anos de vocês ainda podem estar à frente se fizerem as escolhas certas consistentemente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.